Vamos para mais um vídeo aqui no Acerca do Evangelho e dessa vez nós haveremos de falar, pela graça de Deus, falarmos a respeito do ato congregacional. Isso mesmo, a frequência em igrejas. Aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus, de fato, eles precisam fazer parte da membresia de uma igreja? Bom, é sobre esse assunto esse que eu estive levantando por meio de enquete nas minhas principais plataformas digitais. Então, fique ligado nos vídeos do Acerca do Evangelho de hoje, porque está muito bacana e vamos falar sobre ato congregacional. Como propósito hoje, justamente falar a respeito da importância do ato congregacional, exatamente como é importante você fazer parte de uma igreja evangélica, como é importante você compartilhar com os demais irmãos aquilo que Deus conferiu a você, os seus dons, os seus talentos, serve como propósito de glorificar e exaltar a Deus, e não apenas fazendo isso sozinho, mas contribuindo para o crescimento dos demais irmãos. Irmãos esses que fazem parte da igreja de Deus, que também compartilham da mesma fé que você compartilha, tá certo? E eu quero começar justamente falando, ali no final dos evangelhos, quando Jesus passa a responsabilidade aos seus discípulos para irem por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus passa essa responsabilidade aos discípulos para que eles, de forma organizacional, passassem o conhecimento esse que eles haviam adquirido ao tempo que passaram juntamente com Jesus. Então, é de responsabilidade deles irem até as pessoas e passarem os ensinamentos da fé cristã, anunciando a salvação por meio de Jesus. Também, em Atos dos Apóstolos, nós podemos observar ali a igreja de Deus tomando forma. Logo depois da conversão de mais de 2.000 almas, mais de 2.000 pessoas foram agregadas pela pregação do apóstolo Pedro, a igreja ela começa a tomar forma, de maneira que eles começam a se reunirem de casa em casa. Então, um ato coletivo desses irmãos, então eles acabam sendo agregados e compartilhando, entendeu, do mesmo ambiente, com o propósito de assim estar também aprendendo, sendo fortalecidos na fé em Cristo Jesus. De uma forma organizacional, a igreja ela começa então tomar a sua forma desta maneira, tá certo? Também, em outro episódio, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, então ele prefigura os membros da igreja, quando ele estava ensinando a respeito dos dons espirituais, delineando a membresia da igreja como sendo o corpo de Cristo. Não é difícil de você entender, para que haja um movimento de uma parte do corpo, há todo um compartilhamento do mesmo esforço e também há uma colaboração mútua, para que isso possa ser efetivamente executado. Por exemplo, o ato de simplesmente você pegar um copo d'água, há toda uma cooperação, não somente dos dedos, mas da mão, do antebraço, do ombro. Enfim, há todo um compartilhamento de esforço e objetivo para que as tarefas elas possam ser realizadas. Dessa forma, delineando o corpo de Cristo, entendendo que o cabeça é Cristo Jesus. Então, a igreja, a membresia da igreja, ela deve funcionar desta maneira, que haja uma cooperação coletiva de todos os membros da igreja. Você está percebendo como é importante você fazer parte do corpo de Cristo dessa maneira? Eu quero dizer a você que você é um membro importante do corpo de Cristo. Você serve como cooperador, como auxiliador de uma determinada atividade, facilitando e colaborando para que outros irmãos possam executar tarefas de maneira efetiva, tá certo? Eu quero fundamentar aqui, já caminhando para o fim, em Hebreus, capítulo de número 10, apenas o versículo de número 25. Aqui, o escritor chama a nossa atenção a duas coisas que são importantes nesse versículo. Então, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim: não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façam admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, eu quero que você perceba duas coisas importantes. A primeira delas é justamente no início da passagem, no início do versículo, onde há um chamamento solene, justamente dizendo aos irmãos da igreja: não deixemos-nos de congregar,
tá certo? Naquele momento, naquela ocasião em especial, a igreja, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, eles tinham até mesmo os seus empregos comprometidos por causa da fé, eles eram perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, e nessa ocasião em especial, muitos desses irmãos estavam perdendo a coragem, sendo desestimulados a continuar, a darem continuidade à sua fé pública, tá certo? Então, neste momento, essa carta, o escritor de Hebreus encoraja os irmãos justamente a um chamado solene. Não deixemos de congregar. Em especial, a segunda coisa aqui, é fundamental que nós venhamos a fazer parte, né, da igreja de Deus de uma maneira que nós podemos compartilhar, não apenas as nossas alegrias, mas também que nós possamos sermos admoestados uns pelos outros quando vemos que assim o dia se aproxima. Um irmão ao outro serve como propósito de admoestar, de alertar, de advertir a importância de andar em santidade. E na parte B do versículo de número 25, ele diz: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E eu espero em Deus, e a minha oração é que justamente esta pequeníssima mensagem possa chegar ao teu coração. Não é em um vídeo de 5, 7, 8 minutos que nós vamos estar sanando, né, todas as dúvidas, mas eu quero aqui dizer mais uma vez, é importantíssimo que você faça parte de uma igreja que confesse a Cristo Jesus. Ali você não apenas vai estar sendo alimentado, encorajado de uma maneira coletiva, mas também você vai prestar esse serviço solene a fim de encorajar, né, e entusiasmar outros irmãos na fé, tá certo? Se você não faz parte de uma igreja evangélica, eu quero convidar a você que crê em Cristo Jesus, que confessa a Cristo Jesus, a fazer parte da membresia da igreja. Você tem talentos, você tem dons que precisam ser exercitados, e você é chamado a exercitar esses talentos, esses dons, o qual Deus te conferiu em uma igreja evangélica, tá certo? Uma vez eu ouvi dizer o seguinte: a igreja somos nós. De fato, a igreja somos nós, mas ninguém é igreja sozinho, tá certo? Vou repetir: ninguém é igreja sozinho, tá certo? Muito obrigado por você acompanhar o vídeo do Acerca do Evangelho até aqui. Se você está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, esteja aí deixando seu like, comentando. Também, se for possível, compartilhe essa mensagem, né, para que mais pessoas possam absolver desse assunto tão importante que é o ato congregacional, tá certo? Se você está nos assistindo, né, pelo nosso canal do YouTube, esteja se inscrevendo se você não for inscrito, e é claro, também comentando e deixando seu like, tá certo? Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.